Shalom e boa noite a todos. Você está no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, aqui pela página do Facebook e também pelo YouTube. Quero convidar você que está assistindo, vai assistir este trabalho, para visitar o canal, este mesmo canal, essa página, né, na qual nós estamos aqui usando para transmitir essa mensagem, e você possa estar participando dos trabalhos, as centenas de vídeos, né, de ensinamento, que tem ali no meu canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, no YouTube. Eu vou estar tratando de um tema hoje muito importante. Hoje eu vou encerrar essa série que tem como título Os Profetas de Israel, a espiritualidade da Torá e o chamado ao retorno da aliança. Hoje é a quinta parte e nós vamos estar aqui comentando com os irmãos, falando com os irmãos a respeito, né, deste trabalho, e vamos estar finalizando. Na sequência, eu quero estar ensinando aquilo que eu acho que é o complemento desta série. Nós iniciamos falando aqui, há algum tempo atrás, sobre a diferença entre espiritualidade e entre religiosidade. E nós, né, como estava dentro do assunto, eu quis estar mostrando para os irmãos o que Deus ele entregou para o ser humano e os seres humanos que ele se revelou a eles lá no Sinai há mais de 3.000 anos atrás. Foi o único povo que recebeu a visita do Deus verdadeiro, o único povo que recebeu uma escritura, um livro da parte deste Deus foi o povo de Israel. Não existe outro povo. Os hindus não receberam, os muçulmanos não receberam, os mormons não receberam, os espíritas, seguidores de Allan Kardec, também não receberam. Apesar de existir, né, o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, o livro dos mormons, o Evangelho segundo o Espiritismo, nenhuma dessas literaturas foi entregue por Deus, foi influenciada por Deus e teve como precursor, né, alguém escolhido por Deus para entregar algo que foi escrito, ditado pelo próprio Deus, porque Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo nas tábuas e entregou para Moisés. E o restante daquilo que a gente encontra em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio foi ditado por Deus. Deus falou para Moisés. Deus ditou ali em cima do monte, onde Moisés ficou 40 dias e 40 noites. E ali, então, ele escreveu estes 5 relatos que nós chamamos de a Torá, que significa instrução do Eterno. Então, depois que Deus entrega ali no Sinai a sua Torá, as suas instruções para seu povo, é lógico, Moisés ele vai fazer todo aquele trabalho de ensinar, de chamar Israel para cumprir aqueles pactos, de fazer a interlocução, o intercâmbio entre o povo e Deus e o povo. E ali nós sabemos, né, que ele vive 120 anos e depois o Eterno o recolhe. Mas depois da morte dele, outros profetas, Deus levantou outros profetas agora para executar uma missão. E nós temos vendo aqui qual era a missão desses profetas. Falamos aqui sobre a espiritualidade desses profetas. Que eles não inventaram uma nova religião, não criaram uma nova religião, não ensinaram nada contra, ao oposto daquilo que Deus entregou lá no Sinai. Nós falamos aqui que
os profetas, eles abraçaram todos os ensinos dados por Deus a Moisés e eles chamavam Israel para retornar para estes ensinamentos, para viver estes ensinamentos, para praticar esses ensinamentos. Então, por isso que o estudo tem este título, né? Os profetas de Israel, a espiritualidade da Torá e o retorno à aliança. Então, eles não criaram nada, não inventaram nenhuma religião, não foram contra a Torá, os ensinamentos da lei de Moisés, não foram contra, não puseram outro fundamento, não estabeleceram outro fundamento, mas eles ensinaram de acordo com o que Deus tinha entregue para Moisés. Muito bom. Então, eles não criaram uma outra religião, né? A espiritualidade dos profetas era com base na ação do Espírito de Deus, do Rua, e era com base também na revelação que Deus até então tinha dado a eles, que era a revelação dada através da Torá. Então, eles sempre buscavam chamar a atenção do povo para esta realidade. Eles criticavam algumas coisas. Eles criticavam a religiosidade vazia, os rituais mortos. Eles criticavam ali a injustiça. Eles criticavam as transgressões, né, constantes daquele povo. Eles criticavam a prática estereótica da fé, a prática externa da fé. Eles criticavam estas coisas e eles chamavam o povo para retornar para a Torá, para os ensinos verdadeiros deixados por Deus para o seu povo. Então, eles, além, né, de criticar a religiosidade vazia, eles também combatiam o paganismo. Eles combatiam os falsos ensinamentos, as doutrinas erradas. Eles combatiam veementemente as práticas contrárias àquelas que Deus tinha estabelecido e aquelas que Deus reprovava. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus falou para Moisés, né? Deus falou para Moisés e disse: olha, quando chegares na terra que o Senhor teu Deus te dê, não aprenderás a fazer conforme as nações que vivem nela. Que não haja entre vocês quem faça passar o seu filho pelo fogo, que é o que? Queimar o filho vivo em sacrifício aos ídolos. Que não haja encantador de encantamento, agoureiro, nem quem consulte os mortos. Que não haja entre vós aqueles que se curvem a outros deuses. E assim, Deus foi falando sobre uma série de práticas para Moisés, para o povo de Israel, que são desagradáveis diante dos olhos dele. Então, os profetas, eles trabalhavam com o povo assim. Eles, toda vez que Israel estava mergulhado em algum tipo de transgressão, Deus levantava um profeta para poder se colocar como porta-voz dele perante Israel. E ali aqueles homens proclamavam com veemência a palavra, a mensagem dada por Deus para chamar a atenção de Israel. Jeremias, Isaías, Amós, Abacuque, Daniel, Ezequiel, todos estes profetas e outros, Deus os levantara para falar com veemência àquele povo, para falar, chamar a atenção daquele povo e fazer eles retornar para a verdadeira aliança. Então, grande parte da atividade profética
consistiu em enfrentar o Avodá Zará. O que significa essa palavra? Avodá Zará é um termo em hebraico que quer dizer idolatria. Serviço estranho. Culto estranho. Então, o Avodá Zará é algo que Deus detesta. Um dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não fará Avodá Zará. Não se curvará a eles. Então, Deus ele é veementemente contra a idolatria. Né? A prestação de adoração a outro ser que não é ele próprio. Até o próprio Yeshua ensinou que nós devemos adorar somente a Deus. O próprio Yeshua não recebeu adoração e não incentivou ninguém a adorá-lo. O próprio Yeshua disse e ensinou que nós devemos adorar apenas ao Eterno, ao Criador de todas as coisas. Mas as religiões, o paganismo, que sempre existiu, porque como que a adoração a outras entidades, a outros deuses, veio a fazer parte da vida do ser humano? Os próprios anjos caídos, os sentinelas, que fala sobre eles muito, amplamente no livro de Enoque, e que fala também sobre eles lá em Gênesis 4. Então, estes anjos caídos, que deram origem aos Néfilins, aos gigantes, aos que foram nascidos de mulheres, né, sementes da mulher com anjos. Estes personagens vieram a ensinar para a humanidade a arte da adoração e do culto a outras entidades, a outros seres. Então, lá na Torre de Babel, nós temos uma ampla prática disso, porque Nimrod se colocou como um deus, a esposa dele, Semíramis, foi colocada como uma deusa, e o filho deles, chamado Tamuz, era considerado também um deus. E daquela prática nasceu a adoração a um Deus trino, a uma trindade, um aspecto de trindade. Então, a primeira menção da história a cultos estranhos nasce ali em Babel. Nasce ali na Torre de Babel. Tendo como divindades Nimrod, Semíramis e Tamuz. E todos os demais povos da terra vieram a aprender, a assimilar este culto nascido lá na Mesopotâmia antiga, em uma torre criada para afrontar a Deus, com a finalidade de atacar a Deus, de afrontar a sua soberania, por um homem chamado Nimrod. Então, a idolatria e a adoração a entidades, a outros espíritos, foi ensinada por anjos caídos, anjos rebeldes, anjos que pecaram, anjos que transgrediram. E os espíritos, né, que nós chamamos de demônios, sempre vieram enganando a humanidade com essas práticas. E Israel, de vez em quando, infelizmente, aderiam a essas práticas. Principalmente quando se uniam com mulheres pagãs, que é o caso, né, que a Bíblia fala, por exemplo, na Paraxá passada que nós estudamos, né, que é uma porção da Torá, isso nós chamamos de Paraxá, é um trecho da Torá que a gente estuda todo sábado, falou sobre a idolatria do povo e ela teve como, né, início a prática sexual entre israelita e as midianitas. Ali eles, então, né, se enamorando com aquelas mulheres, aprenderam, né, as suas práticas e passaram a adorar seus deuses. E isso, toda vez que Israel fazia isso, isso trazia
um caos para Israel. Isso trazia problemas para Israel. E era nesses momentos que levantava os profetas, para chamar a atenção de Israel, para cobrar eles o retorno à aliança, a prática das alianças. Então, eles combatiam veementemente o paganismo, né? A adoração a falsos deuses, como por exemplo, um dos profetas que mais combateu esse tipo de adoração a um Deus estranho foi Elias, né? Que tem a história dele em 1 Reis capítulo 18, aonde ele faz um desafio com os profetas de Baal e diz: vamos aqui orar aos nossos deuses. Você ora ao Deus de vocês, eu oro ao meu Deus, ao eterno, ao único Deus. Aquele que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E a Bíblia fala que os profetas de Baal, né, ficaram ali orando de manhã até a tarde e nada aconteceu. E Elias falou ali, com poucas palavras, fazendo uma oração, e Deus manda fogo do céu, e depois aqueles profetas são mortos à espada. Então, os profetas combatiam a idolatria, o paganismo, a falsa adoração, o culto estranho. Israel tem o seu culto. Israel tem a sua prática de fé. Israel tem seus rituais, sua liturgia, como se, né, a gente possa falar essa palavra. Israel tem o seu modelo de adoração. Então, queridos, tudo que fugia disso, os profetas eram levantados para falar contra. Oséias denunciou o sincretismo religioso, que é a mistura de fé do povo, né? Coisa que existe amplamente nos dias de hoje. Jeremias condenou a adoração a costumes pagãos. Ezequiel expôs práticas idólatras presentes até mesmo entre os líderes daquela época. E também eles falavam contra, né, o objetivo deles, né, era restaurar a pureza da adoração ensinada no Sinai. Eles falavam contra a questão da adoração mecânica, estereótica. Isaías disse assim, olha, este povo, Deus falando através dele, né, se chega a mim com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Então, queridos, Deus, ele quer uma adoração que procede do coração, da alma. E de acordo com o que ele nos entregou. De acordo com as regras dele, os princípios que ele estabeleceu. Bom, outra coisa que eu quero falar aqui sobre a questão, né, a mensagem central dos profetas era a techuvá. O que significa a palavra techuvá? Eu vou te explicar. Techuvá é um termo de onde derivou a palavra arrependimento. Quer dizer retorno. Quer dizer uma conversão, um retorno para o eterno. Toda vez que Israel transgredia e saía fora dos trilhos, Deus levantava os profetas para proclamar a techuvá, ou seja, para chamar a atenção do povo para retornar para o Criador, de acordo com o modelo de fé estabelecido pelo próprio Deus. Então, este era o tema central da mensagem dos profetas também, que era o quê? A techuvá, um retorno. O verbo hebraico shuv, de onde vem techuvá, significa retornar. Aparece repetidas vezes nos escritos dos profetas. Então, este verbo shuv, ou techuvá, aparece constantemente dentro das escrituras hebraicas. Ou seja, os profetas chamando o povo para retornar para o Criador. Os profetas chamando o povo para retornar para Deus. Jeremias conclama. Olha o que Jeremias fala. Voltai, filhos rebeldes. No livro de Jeremias, né? Ele faz essa veemente mensagem. Ele dá essa veemente mensagem. Joel, ele conclama Israel a retornar ao Eterno com todo o coração.
né? Com toda a sua alma, com todo o seu ser. Oséias encerra seu livro convocando o povo ao arrependimento. Então, o livro de Oséias ele tem um paralelo, né, com a vida pessoal de Oséias. Oséias foi casado com uma mulher que foi infiel a ele. E que cometeu adultério, né? Ela era chamada de Gomer. Cometeu adultério e depois ela foi vendida como escrava. E Oséias comprou ela novamente, resgatou ela e casou com ela novamente. Tirou ela da situação humilhante de mulher repudiada, tirou ela da situação humilhante de mulher impura, por causa, né, do seu adultério, e casou com ela novamente. É o único caso bíblico que nós temos desse aspecto. Não existe outro. E aquilo tinha um objetivo. Da mesma forma que ele estava demonstrando amor para aquela mulher, resgatando ela de volta, tirando ela da condição de escrava, tirando ela da condição, né, de miserável, e dando ela novamente dignidade. Deus estava pegando Israel, que várias vezes se prostituía, traía o Eterno através da prática de Avodazará, que é constantemente comparado com adultério. Então, olha bem o que é o Avodazará, o que é a idolatria. É amplamente comparado dentro da Sagrada Escritura com o ato de adultério, que é um dos atos mais prejudiciais, mais pesado, mais nocivo que se possa ter, que destrói um relacionamento, uma aliança e uma família, que acaba com uma história bela, com um casamento, com uma família, né? Que provoca uma destruição entre marido e esposa, entre filhos, na família. Então, o Avodazará, a idolatria, é um pecado que está no mesmo nível. E é usado como símbolo, né? Para esse tipo de pecado, né? O adultério é constantemente usado como símbolo, né? Da prática de um ser humano adorar outro Deus, outros deuses. Então, isso é muito sério. Continuando. Então, a mensagem profética ela é essencial e ela é uma convocação ao retorno para a verdadeira aliança. Então, esta era a mensagem dos profetas. Era isso que os profetas pregavam, era isso que os profetas ensinavam, né? Então, eles não criaram, queridos irmãos, uma nova religião, né? Eles não criaram um novo sistema. Eles atuavam assim de acordo com o que o próprio Deus entregou para Moisés. Conclusão. Do primeiro ao último dos profetas. Né? O último dos profetas, conforme Yeshua, foi João Batista. Observa-se uma notável unidade teológica. Eles permaneceram dentro da fé revelada lá no Sinai. Então, profeta, de acordo com a Torá, o primeiro foi Moisés. Mas antes dele, existiam outros profetas. Enoque foi profeta, Abraão foi profeta. Então, mas de acordo com o modelo da Torá, foi Moisés. Porque Moisés, né, foi o que Deus escolheu para revelar a Torá para ele. Então, há uma unidade teológica dentro dos ensinamentos dos profetas. Eles permaneceram dentro da fé entregada lá no Sinai. Não criaram nada, não inventaram nada, não mudaram nada. Defenderam a Torá. Chamaram Israel para fazer techuvá, retornar para o Eterno. Combateram a idolatria. Rejeitaram a religiosidade vã
sem transformação, enfatizaram a justiça, misericórdia, fidelidade e santidade. Era isso que os profetas faziam. Em síntese, os profetas não anularam a Torá. Viveram de acordo com ela. Procuraram vivificá-la no coração do povo e restaurar a espiritualidade autêntica da aliança do Eterno com Israel. Qual é essa espiritualidade? Com base na Torá. Então, queridos, assim foi o ministério dos profetas. Agora eu vou começar a ensinar. Eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos sobre a questão de Yeshua. Porque depois dos profetas, quando encerra o ministério do último profeta, que preparou o caminho para Yeshua, que foi Yohanan Ramatzbil, que é João, o imersor João Batista, ele preparou o caminho para a chegada do Messias. Ele preparou a entrada do Messias no mundo. E ele saiu para o Messias brilhar. Uma das palavras mais importantes que saiu da boca de João Batista é aquilo que ele diz no capítulo 1, versículo 33, ou 39, se não me falha a memória. Quando ele diz assim, é necessária que ele está apontando para Yeshua, cresça e que ele apontando para ele mesmo, diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Por isso que ele foi ceifado tão rápido. Bem no início do ministério de Yeshua, Deus permitiu que João Batista saísse de cena. Para quê? Para que a luz do Mashiach brilhasse de verdade. Então ele foi o último dos profetas. Então depois de João Batista aparece Yeshua. E o que eu vou ensinar é o seguinte, Yeshua, a Torá e a verdadeira espiritualidade. O que Yeshua falou sobre a questão de religião e espiritualidade? Ele criou uma nova religião? Todo cristão que for assistir essa minha pergunta vai falar, sim, ele criou o cristianismo. Nós vamos ver que ele não criou. Ele ensinou algo diferente daquilo que foi entregue lá no Sinai e que os profetas ensinaram até a chegada dele? Não. Já te falo que não. Ele modificou alguma coisa? Também não modificou. Quem foi Yeshua? Nós vamos falar quem foi ele. Só uma palhinha, Yeshua foi um judeu, um israelita, guardador da Torá, filho de judeu e de uma judia, nascido de uma das tribos direto, nascimento vinculado direto de uma das maiores tribos, a mais expressiva tribo de Israel, que é Judá. Das 12, a mais expressiva delas é Yehudá, Judá. Ele é o leão, o Ari, da tribo de Yehudá. Ele não fundou religião nenhuma, ele não criou religião nenhuma, ele não aboliu a Torá, nós vamos falar isso aqui muito. E qual era a espiritualidade dele? Ele era praticante da fé judaica. Ele era cheio do Espírito desde o seu nascimento. Ele era praticante da Torá. Guardava a lei de Moisés. Yeshua nunca comeu nenhum tipo de comida que a Bíblia, a Torá, proíbe. Yeshua nunca colocou um peixe de couro na sua boca. Yeshua nunca comeu um pedaço de carne de porco. Yeshua nunca comeu um fruto do mar. E como que ele é o criador, fundador do cristianismo? Como que ele fundou um cristianismo, se isso para o cristianismo é uma coisa totalmente normal? E aquilo que ele fez, o cristianismo fala que é pecado. Por exemplo, Yeshua
tomou vinho e deu vinho na ceia para seus discípulos. Lá está falando lechem. Lechem é vinho. Vinho é vinho. Vinho é algo que tem um termo para ele. E não é suco de uva. Não existia suco de uva em nenhum tempo bíblico. Suco de uva é coisa da modernidade. Então, comer carne de porco, ele não comeu e disse que era errado. Era transgressão à palavra de Deus, porque isso está expresso em Levítico 11. Que é errado comer mesmo. É ordem do Pai, não coma. Para o nosso próprio bem. Se você não quiser morrer, né, mais cedo, a pessoa quiser viver mais, é só não comer. Agora, se quiser morrer mais cedo, é só comer. Vai morrer mais cedo. Então, ele não comeu isso e as pessoas comem e falam que não tem nada a ver. E ele bebeu o vinho, que a maioria dos cristãos fala que é errado e não é. O errado é a embriaguez. Embriagar-se é errado. Agora, beber o vinho. O vinho. Eu não estou falando de outras bebidas aí, não. Porque tem pessoa que às vezes pode pegar gancho nisso, né? E vai beber vodka, Campari, Bacardi, whisky, sei lá mais o quê. Não, porque não é errado beber. Não. Yeshua bebeu vinho. Existe uma diferença enorme entre uma taça de vinho e um copo de whisky. Enorme. Quem bebe é problema de quem bebe com o eterno, né? Eu prefiro me abster dessas coisas. Então, queridos, como que ele é criador de uma nova religião, sendo que a própria religião transgride o estilo de vida dele? Sendo que a própria religião faz aquilo que ele não faz e permite coisas que ele nunca permitiu. Então, nós vamos falar muito sobre a verdadeira identidade de Yeshua e vamos falar da fé dele, da prática dele. Foi diferente daquilo que Moisés ensinou? Não. Se Yeshua aboliu a Torá de Moisés, então ele não é o Messias. Sinto muito em dizer. Se Jesus, Yeshua, aboliu a lei de Moisés, então realmente os judeus ortodoxos estão certos. Nós temos que esperar o verdadeiro Messias, porque o que veio não é o Messias. Agora eu te digo, ele é o Messias porque ele não aboliu a Torá. Isso ele mesmo ensina. Isso ele mesmo explica em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Ele ensina isso de uma maneira muito clara. Então, a próxima série que vai iniciar a partir do domingo próximo é com este tema. Yeshua, a Torá e a verdadeira espiritualidade. Yeshua é a Torá viva. A verdadeira espiritualidade procede da fé que Deus entregou lá no Sinai. Que o Eterno abençoe a todos, no nome de Yeshua. Tenham todos uma ótima semana e que Deus abençoe a vida de cada um de uma forma grandiosa. Shalom e boa noite a todos.